Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo de Páscoa, dia 9 de abril, festa da ressurreição de Jesus. E eu quero te convidar a meditar comigo a palavra de Deus que está em João capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra Maria Madalena que, ansiosa por terminar os preparativos do corpo de Jesus, ansiosa por ter contato, ainda que seja com o corpo morto e sem vida de Jesus, vai ao túmulo de madrugada. Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, aquela mulher que era eternamente grata ao Senhor por ter libertado a sua vida do mal, aquela mulher vai às pressas até o túmulo. E chegando lá, se depara com o túmulo aberto. Vê que o Senhor não está ali. E Maria Madalena corre de volta à casa onde os discípulos escondidos estavam por medo dos judeus. E lhes diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ela e a outra Maria voltam até os discípulos para que eles também possam ir e ver com os próprios olhos essa tragédia que havia acontecido ali na sepultura de Jesus. Diz o Evangelho, escrito por João, que o outro discípulo, ele mesmo, corre mais rápido que Pedro e chega primeiro ao túmulo. Vê a cena descrita por Maria Madalena, mas não entra. E por que João não entrou no túmulo? Porque era preciso que Pedro entrasse. Pedro, o chefe do grupo, Pedro, a cabeça da igreja, seria aquele que daria validade ao testemunho acerca da ressurreição de Jesus. Pedro, a quem Jesus confidenciou tantas coisas. Pedro, ao qual Jesus perdoou todos os pecados, inclusive o pecado de lhe ter negado conhecer por 3 vezes na noite da paixão. Pedro entra. Pedro vê os sinais da ressurreição. Pedro se encontra com o túmulo vazio. João entra em seguida e também confirma que o Senhor ressuscitou. Irmãos, hoje para nós é um dia de muita alegria. Nós, os cristãos, semanalmente nos reunimos no domingo, o dia do Senhor, para celebrar a Páscoa. Para nós, a Páscoa deve ser diária, porque Páscoa é vida nova, Páscoa é conversão, Páscoa é mudança de vida. E o Senhor quer que nós, todos os dias, experimentemos a vida nova. Por isso, diariamente, o Senhor vem até nós. Como nos fala o livro do Apocalipse, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se deixares, eu entrarei e cearei contigo. Jesus quer entrar na nossa vida hoje. Jesus quer trazer a luz da ressurreição à nossa história. Jesus quer abrir as janelas da nossa alma para que a vida nova, a luz da ressurreição, invada toda a nossa história e todo o nosso ser. Mas a pergunta que nos cabe é: queremos a luz de Jesus? Queremos a vida nova da ressurreição? Queremos experimentar tudo aquilo que o Senhor pode e quer fazer por nós? Hoje, antes do Evangelho, a igreja canta um hino muito antigo, datado do século VI, que diz o seguinte: cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Que aprisco é esse? O coração de Deus. Pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, o coração de Deus foi aberto para nós. O novo Éden, que é o coração de Deus, está aberto para nós, o homem novo, o homem restaurado pela luz da ressurreição de Cristo. E o cântico diz:
por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado. Duelam forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. Jesus venceu a morte eterna. Morte eterna que havia entrado no mundo pelo pecado de Adão e Eva, quando esses foram expulsos do paraíso. Mas pela ressurreição de Jesus, as portas do paraíso novamente estão abertas a nós. Quando nós vamos ao Oriente e observamos a iconografia dos nossos irmãos cristãos orientais, nós vemos que Jesus nunca ressuscita sozinho. Se nós olharmos no túmulo que está abaixo dos pés de Jesus, nós sempre vamos ver Adão e Eva saindo do túmulo. Adão e Eva que representam a todos nós, homens e mulheres, que jazíamos na morte do pecado, mas que agora, pelo sangue redentor de Cristo, pela sua ressurreição, também temos acesso ao céu. A vida venceu a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia. O que havia no caminho de Maria? Jesus ressuscitado. E ele disse, Maria. Maria, olhando para ele, diz, Mestre. E Jesus pede, não me toques ainda, porque preciso subir para o Pai. Diga aos meus irmãos que vão a Galileia e lá todos vós me vereis. A nossa Galileia hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é a igreja paroquial onde cada um de nós vai todos os domingos. A nossa Galileia hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa oração pessoal, é o nosso estudo da palavra e da doutrina, é onde nós nos encontramos com o Senhor. A nossa Galileia hoje é o confessionário. A nossa Galileia é estar com o Senhor. Hoje, nesse dia solene e festivo, eu te desejo uma feliz ressurreição. Que a Páscoa desse ano marque profundamente a sua vida, que você se liberte do pecado e abrace a vida da graça. Que Deus te abençoe, até amanhã e uma feliz e abençoada Páscoa.